Então, vamos começar a segunda parte da aula de hoje, que tem por objetivo introduzir a carta aos Colossenses. Bem, é uma carta deuteropaulina que foi dirigida à cidade de Colossos, uma cidade da periferia da Ásia Menor, hoje Turquia, muito próxima da comunidade, da cidade de Laodiceia, que é citada na carta e principalmente no Apocalipse, e de Éfeso, de certa forma, que era a grande cidade cosmopolitana. Curioso que a escola paulina escreve uma carta dessa importância para uma cidade, digamos, periférica na época. Uma comunidade na periferia, porque era uma cidade em reconstrução, havia recentemente sido vítima de um terremoto e que destruiu boa parte da cidade. Enfim, essa é uma carta importante porque, por exemplo, Efésios, que é mais conhecida, às vezes mais citada, repete em boa parte as teses de Colossenses e as amplia, nós vamos verificar depois. Então, Colossenses é uma referência para a carta aos Efésios, e, portanto, a carta aos Colossenses é um ícone, é um paradigma da escola deuteropaulina. Então, três grandes pontos podem nos alertar para a leitura dessa carta. O primeiro é a sua cristologia. Ela tem como ponto forte a cristologia, do início ao fim. Sobretudo, logo no começo, no capítulo 1, você tem um hino cristológico e vai se tornar um dos mais citados, um dos mais importantes da cristologia, da nossa dogmática, da nossa teologia sistemática. E porque vai colocar o que a gente chama, alguns chamam de alta cristologia. Começa assim, olha lá, no capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Preste atenção nessa expressão. Dependendo do modo como você a compreende, ela pode ser uma expressão bastante herética. Não é assim que, evidentemente, a gente compreende. Mas ser primogênito de toda criatura não condiz com que a fé católica, por exemplo, entende de Jesus. Lembrem-se, né? Jesus não é criatura, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ser o primogênito, o primeiro entre as criaturas, não é o caso de interpretar assim, mas há margem para isso, o que significa que o cristianismo ainda não tem, já no final do século, uma homogeneidade na concepção de Cristo, e por isso essa carta vai tentar colocar o Cristo no mais alto pedestal possível, muito próximo, quase que, mas ainda não, por exemplo, não faz o mesmo que o Evangelho joanino faz. Enfim, o mais importante da cristologia da carta é desespiritualizar o Cristo na comunidade, porque tem muita gente transformando o Cristo em puro espírito, pura alma, incorpórea, e a confissão de fé em Cristo vai se transformando num elemento de esoterismos helenísticos da época. Por isso que a carta é um combate ao que ele chama de vãs filosofia. A gente vê isso no capítulo 2, verso 8. É a primeira e eu acho que única vez
que aparece a palavra filosofia no Novo Testamento e aparece de maneira bem pejorativa, né? Combatida, porque o que está em jogo aqui talvez nem seja o que a gente entende hoje como filosofia, mas cultos gnósticos, propostas éticas filosóficas, cosmovisões de mundo, enfim, que implicavam, inclusive, em práticas em relação à física, ao cosmo, à divindade, aos anjos, às comidas, às bebidas, ao calendário. Isso a gente vê muito no capítulo 2 também, a partir do verso 16 até o verso 19. A carta aos Colossenses, então, é uma apologia ao modo de ser da comunidade cristã que coloca o Cristo como centro e nada mais, tudo está abolido. Então é um radicalismo paulino diante de outras propostas filosóficas, outras propostas religiosas, outras práticas de culto e assim por diante. Então o ponto fundamental é a sua cristologia. É uma cristologia realmente central na prática e na fé cristã. Outro elemento fundamental é a gente perceber esses conflitos que estão por debaixo, por dentro, pressupostos em todo o texto. Os conflitos com o mundo à volta, em volta da comunidade, e é um mundo, sobretudo, greco-romano, o mundo das crenças e das filosofias e das práticas, digamos, hoje pagãs, que ameaçavam a identidade cristã apostólica da fé num Cristo que é muito mais do que um espírito, um anjo. E a terceira o código doméstico, que vai aparecer em Efésios, vai aparecer na carta a Timóteo, em Tito. Eu diria que é um novo modo de comportamento e de relacionamento humano que é proposto pela comunidade cristã, que deve ser regrado agora pela casa patriarcal, pelas regras da casa patriarcal. A casa doméstica, né, o domus, o lugar da convivência familiar, é que deve reger, ou melhor, os princípios que regem a casa familiar patriarcal do mundo greco-romano também deve reger o mundo das relações comunitárias fora da família, fora da casa patriarcal. Então, o código doméstico que já existia em listas de virtudes de filósofos, epicuristas às vezes, estoicos, começa a fazer parte da comunidade cristã, com algumas adaptações. Quer dizer, há uma certa continuidade entre o radicalismo do cristianismo primitivo, muito mais ligado a Jesus e Paulo, que estava na iminência do fim do mundo, que pregava a iminência do reino, e agora um cristianismo que precisa se adaptar ao mundo, porque o mundo não acabou e a gente precisa continuar vivendo dentro dessas relações mundanas, segundo as possibilidades da nossa confissão de fé, da confissão de fé cristã, da confissão de fé cristã que prioriza a igualdade, a fraternidade. Então, há um momento de profunda adaptação. Por isso eu gostaria que vocês percebessem, logo de cara, o capítulo 3, verso 11. Aí não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos.
Isso ressoa o Paulo, nós estamos em Colossenses 3:11, mas isso ressoa o Paulo de Gálatas 3:28, não há mais nem judeu, nem grego, nem senhor, nem escravo, nem homem, nem mulher. É a confissão batismal da comunidade paulina em Gálatas. Aqui se repete, mas com algumas alterações. Queria que vocês prestassem atenção nessas alterações para a gente falar na próxima aula sobre isso. Então, esses 3 pontos são fundamentais na carta aos Colossenses, que eu queria que vocês observassem. O hino cristológico como expressão de uma cristologia que é agora não intensificada na comunidade cristã, como base para uma identidade distinta frente à avalanche que é o mundo das propostas e da propaganda religiosa, filosófica que envolvia a comunidade. E segundo elemento são esses conflitos, os conflitos com essas propostas, conflitos cristológicos, conflitos eclesiológicos, conflitos éticos e conflitos litúrgicos que marcam Colossenses, e é preciso fazê-la ser distinta de tudo isso. E por último, o código doméstico, que reflete uma adaptação ao mundo, uma adaptação às leis da casa patriarcal, estabelecendo uma certa continuidade com o radicalismo de Paulo e de Jesus, mas também uma certa ruptura, uma certa concessão aos valores da casa patriarcal. Até a próxima aula, gente. Tudo de bom.